Eu acho que eu nunca fiz um vídeo assim. Tava pensando uma coisa aqui agora e... Vou fazer um vídeo aqui mostrando esse parque que eu tô. Parque Dom Carlos, perto de casa. Eu tava pensando como a gente às vezes como a gente às vezes é oportunista. Não é oportuno, é oportunista. Talvez seja a mesma coisa, mas eu tô querendo dar outra intenção pra palavra. Em aproveitar as situações adversas dos outros para poder a gente crescer, não é crescer, é para que a gente possa projetar, lançar no outro uma culpa que é nossa, justificar no outro algo que a gente queria, que a gente sabia que ia fazer. Isso é com relação à vingança, a sacanagem, a qualquer coisa. Às vezes a pessoa não sabe a situação que você está e você toma alguma atitude. E foi feita uma coisa que eu lembrei hoje, uma história de um cara que... É uma história, não é, quer dizer, pode ter sido verdade, mas eu não conheço a história como verdade. Mas de que um cara descobriu que o irmão mais novo tinha um plano para matar toda a família. Começando do cachorro aos irmãos, passar por ele e até os pais. E depois se matar. E ele começou a fuçar o computador ele suspeitou do irmão, começou a fuçar o computador desse irmão e de repente ele viu. E quando ele tinha acabado de ver que ele ia comunicar aos irmãos, conversar com a família, aí ele escutou um tiro. E foi o irmão matando o cachorro. Então ele foi lá, como a sequência que ele tem ali, era começar a matar o cachorro e na sequência da idade, os pais dele estavam em algum canto, num terraço parece, coisa desse tipo, já era no fim da tarde. Aí ele foi lá, tentou segurar o irmão e acabou matando o irmão. Mas ele não contou para a família isso e acabou sendo preso. As pessoas acharam que era por causa do cachorro que ele tinha matado. E depois, com a própria investigação, porque viram que tinha coisas em casa que chegava pela internet, arma, várias coisas, livros. Enfim, aí descobriram que o irmão mais velho que matou o mais novo quis poupar, né? Quis poupar a imagem dele. Estava preso, morreu na cadeia, por causa de uma condição lá de higiene na cadeia, pegou uma doença e morreu. Isso é uma história, né? Então não tinha mais como ele ser perdoado, do que ele não fez, ser desculpado. E enfim, o que eu levei nessa mensagem foi que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente julga uma pessoa, quando a gente avalia, quando a gente decreta a sentença de uma pessoa, ou quando a gente faz alguma coisa baseada naquilo que ela fez, a gente tenta responder, a gente tenta fazer justiça, qualquer coisa. Porque a gente não sabe o que a pessoa sabia, o que ela tinha que fazer, o que ela achava que tinha que fazer e o que ela tinha como ferramenta para isso. Isso você pode levar para vários casos. Então pense assim, que às vezes a pessoa podia saber demais e você não sabia, que ela sabia de muita coisa, e às vezes ela sabe muito pouco, mas ela tinha que tomar uma atitude. E sabendo pouco, ela cometeu vários enganos, ela foi equivocada, mas ela tinha que tomar alguma atitude, porque aquilo talvez já tivesse, como de Maria Bethânia, e que o copo está cheio que já não dá mais para engolir. Então assim, e o que ela tinha também, o que ela tinha como ferramenta, os meios que ela tinha para fazer aquilo que ela precisava fazer, dentro daquele conhecimento que ela tinha, as ferramentas eram muito limitadas. Era a condição muito pequena, ela tinha uma corda muito curta para fazer. E às vezes a gente aproveita isso e a gente larga pau sobre a pessoa, mascarando uma vingança que a gente tinha, mascarando um objetivo que a gente tinha. Eu já fui demitido de empresa por um objetivo pessoal e a pessoa usou a pandemia como justificativa. Eu não tinha a menor justificativa de tirar e deixar outra pessoa lá. A gente respira fundo e segue. E é outro aprendizado, que essa demissão foi o que me trouxe para cá, para Portugal, eu, minha família. Foi o que abriu esse caminho, que eu jamais eu faria isso. Jamais eu sairia daquela empresa, do Sesc, eu jamais faria isso. Gostava do que eu fazia, perto de casa, as condições perfeitas, tem uma casa própria lá, tudo muito massa.
Mas aí, de repente, a vida faz, ó, bicho, tem uma coisa melhor pra você e um horizonte novo, além do horizonte, como diz Roberto Carlos na música, né? Muito bem cantado por Jota Quest. Além do horizonte existe um lugar melhor do que o Passargada, sabe, de Manuel Bandeira. E a gente... Esse vídeo tá aqui porque é melhor do que ver minha cara, é ver esse lugar, tá, galera? Esse lugar é muito massa. Só as aves que fazem zoada. Eu percebi que só os animais de asa que fazem zoada, né? Da outra vez que eu de outro tempo que eu vim pra cá e é massa. Mas enfim. E se não fosse essa demissão, eu não chegaria aqui. Então, às vezes, a vida faz com que você, mesmo limitado, na situação que eu disse, você faça alguma coisa para que se abra outros caminhos, sabe? Então, a nova oportunidade de qualquer coisa. Todo mundo fala disso, a história de fechar uma porta, mas abrir uma janela. E a luz da janela é muito maior do que a da porta, né? Mas o que eu quero que a gente pense aqui é que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente toma atitude em cima da pessoa. Porque aquele cara matou o irmão, aquele cara matou um assassino para que 8 pessoas fossem poupadas. Ele só não conseguiu poupar o cachorro, o irmão e a si mesmo. Mas de 8 vidas, 5 foram poupadas, né? E é um ganho muito grande, sabe? É um ganho muito grande. E... Porque às vezes a gente, sabe, pessoal, a gente muda-se tanto às vezes a ideia que se tem de uma pessoa. De uma mesma boca se pode falar que a pessoa é estupidamente maravilhosa depois que ela é estupidamente mau caráter. Na mesma boca, eu já ouvi falar que eu era um atleta frouxo, medroso. E de repente eu já vi da mesma boca dizer que eu tinha garra e que podia confiar em mim para um revezamento, mesmo que eu não fosse o atleta mais veloz, nos 100 metros. De pessoas que me tiveram como um pai espiritual e de repente eu me tornei um herege, sabe? Da mesma boca. Quantas vezes eu digo, eu tô falando de mim, né? Mas vamos lá, outra situação. Uma pessoa foi o herói, como uma mãe, um pai torna-se um herói, um irmão mais velho é um herói, e de repente, com o tempo passa, e a gente vê mais aquela pessoa como herói e começa a ver ela cheia de falha, limitada, covarde, canalha. E a pessoa chega assim, faz, o irmão faz, eu faço como atleta, eu faço como amigo, eu faço como pai, eu faço como filho, eu faço como professor, você faz como um tio, como irmão, como qualquer coisa, como funcionário, como qualquer coisa, você faz. Talvez eu nunca tenha mudado. Talvez o que mudou foi o seu ânimo perante o que eu sou, perante a minha pessoa. E a gente também tem que aprender que as pessoas não mudam conforme o nosso ânimo, como nossa disposição. As pessoas são a mesma. A partir do momento que eu mudo o meu ânimo, que eu mudo a situação, que a coisa muda para o meu lado, eu julgo a pessoa de forma diferente. E se você for ver, ela está fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Talvez o pior, essa pessoa nem tenha mudado, que é até pior, durante 15, 20 anos a pessoa não mudar. Mas sim, você que qualificou, desqualificou. Mas enfim, galera, que a gente pense muito antes de tomar alguma atitude. Fale para a pessoa quando você tiver algo com ela, não deixe de falar. E isso, pessoal, não tô triste com nada não, eu tô pondo muita emoção, porque eu deixa eu ver um pouquinho aqui. Porque eu estava pensando muito sobre isso. Eu fiz um curso hoje, aí vim de ônibus, eu fui de ônibus, voltei de ônibus, e normalmente eu não estou curtindo a paisagem sem estar dirigindo, eu trabalho dirigindo, eu não estava dirigindo, vim de ônibus, e a gente fica muito pensativo, né? E eu também pensei numa coisa hoje, pensando que, aí sim, uma coisa que aconteceu comigo, várias pessoas deixaram de falar comigo, e não me disseram por quê, tá ligado? E uma delas, há muito tempo, eu soube que foi uma coisa que eu não tinha feito, que não tinha acontecido. E eu falei com ela, não quero falar com você não, tô tão bonzinho com você, vai pra lá. E eu fiquei sabendo pela boca de outra pessoa, digo, foi por tal coisa. Eu não tinha feito isso com ela. Foi alguém que passou, que viu. Eu conversando com 2 meninas. Uma menina era uma amiga minha de escola, e a outra que estava com ela, eu conheci na hora, nem falei com a menina direito, nem sabe, só apertei a mão, dei 2 beijinhos. E alguém passou de carro, viu, dando 2 beijinhos nessa menina. Essa menina namorava com esse cara, que era um amigo meu de muito tempo. E de repente esse cara me encontra na rua e diz que não dava em mim ali porque estava dentro de uma igreja. E eu, porra,
E depois eu perguntei, ele não me disse, e hoje já se fazem mais de 20 anos, essa pessoa não falou comigo, e eu sei que foi isso, porque outra pessoa passou e disse, e ela nunca me disse nada. E tem uma frase, uma máxima que eu acho muito pequena, muito pobre, que é: não precisa dizer o que se afaste das pessoas quando elas fizeram com você, porque ela sabe muito bem o que fez com você. Galera, essa máxima de internet, de Yahoo, de Instagram, de qualquer coisa, de TikTok, de Face, de... Galera, essa máxima não é uma verdade, não façam isso. Tenha a hombridade de conversar com a pessoa e dizer, você foi assim, assim, você foi esculhambe, mas dê à pessoa a chance de falar. Porque ela pode não ter feito. Ou se ela fez alguma coisa, ela fez mais uma vez no início da conversa, dentro de uma situação equivocada, onde ela não sabia de nada, ou onde ela sabia mais do que você sabe, onde ela tinha que tomar uma atitude, por mais que você ache que não, mas ela tinha que tomar uma atitude, ou por ela, ou por alguém, ou por muitas pessoas, e que ela tinha uma situação muito limitada de ferramentas para agir. Então é isso, minha gente, sabe? Eu acho que a conversa ficou muito longa, ficou muito louca, ficou muito perdida. Eu não sei se eu vou postar isso, porque também as pessoas não verem porra nenhuma. Mas acho que vale a pena a gente expressar. Deixa eu virar a câmera aqui para olhar para minha cara. Foi isso.